As redes sociais mudaram a maneira como vivemos e isso é um fato. Em poucos anos mudamos totalmente a forma como consumimos informação. Mas essa mudança não veio com um manual de instruções e muitas vezes, na inocência, podemos estar expondo os nossos filhos a perigos que nem imaginamos. Uma foto com uniforme escolar, uma localização marcada em tempo real ou um simples jogo infantil no celular podem ser uma ameaça à segurança dos nossos filhos. E é por isso que hoje trouxemos o Igor Jorge, que é delegado e especialista nesse assunto. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Bruna. Que privilégio poder participar. E eu trabalho já há alguns anos como delegado de polícia, sou delegado de polícia há 20 anos, mas nos últimos anos passei a me preocupar de forma mais intensa com os crimes que muitas vezes colocam crianças e adolescentes como vítimas. Também, nessa mesma linha, passei a me preocupar com a proteção dos nossos jovens em geral. E a partir daí foram surgindo a ideia de cursos nessa área, livros. E é um tema muito importante, é um tema muito relevante, já que isso tem feito parte da rotina de muita gente. E eu, enquanto policial, tenho visto os mais variados crimes relacionados com os nossos jovens. Doutor, quais são os maiores riscos para as crianças no ambiente digital? Existem vários problemas que a criança, seja adolescente, eles estão submetidos quando utilizam a internet. Um problema que tem sido frequente, o chamado cyberbullying, que é aquele assédio reiterado, aquelas agressões, seja agressões físicas, seja agressões verbais, e isso afeta muito o emocional das crianças e dos adolescentes, e isso tem causado problemas muito graves, desde um problema na escola, desde o rendimento escolar, até mesmo a depressão, e até casos mais graves, onde a vida dessas pessoas é colocada em risco. Também um problema que temos observado é a exposição das imagens dos jovens, ou a exposição de qualquer conteúdo que tenha relação, principalmente com crianças. Outro problema que também é frequente é relacionado com os crimes que usam a chamada engenharia social. Aqueles crimes em que aquela criança ou aquele adolescente, eles são enganados por alguém que consegue informações daquela criança, que consegue muitas vezes convencer um adolescente a clicar em um link. Esse link vai permitir que seja instalado um aplicativo que monitora tudo que acontece naquele ambiente. E também uma questão muito grave, e que quando isso chega nas unidades policiais, a criança já está sofrendo um problema muito sério, são os predadores virtuais. São criminosos que desejam praticar abusos contra crianças e adolescentes e que usam das redes sociais, dos aplicativos de comunicação para fazer vítimas. E isso tem sido um problema, e como falei antes, infelizmente, quando um pai ou uma mãe procura a unidade policial, o problema já aconteceu. E isso é uma questão muito séria, isso tem que ser levado para discussão. As pessoas precisam pensar sobre isso e também pensar na segurança em geral daquele jovem que utiliza os meios tecnológicos. Do que chega para você hoje, enquanto delegado, quais são os crimes que mais acontecem? O crime que mais acontece? Crimes relacionados com divulgação de conteúdo de criança, de conteúdo de abuso. Eu falo sempre que não, na minha concepção, não existe pornografia infantil. Pornografia é relacionado com adulto, né? Quando se trata de criança, é abuso infantil, né? Então, conteúdo relacionado com abuso infantil, conteúdo relacionado com criminosos que entram em contato com as vítimas por jogos, também por redes sociais, e aí eles convencem a vítima, muitas vezes, a passar informações
a instalar algo malicioso naquele computador que vai permitir que o criminoso controle a distância daquele computador, controle, por exemplo, a câmera do computador. Então, imagina que situação complicada, um celular, um computador, que o criminoso ele pode abrir a câmera, ver tudo que está acontecendo naquele ambiente. E até por isso que existe um ponto importante que, assim, e é uma regra que vale a pena ser adotada, é que as crianças e adolescentes, eles não levem celular para o quarto, não levem celular para o banheiro. Pior ainda, mais arriscado ainda, é esse tipo de situação. Por quê? Imagine um problema de uma criança ser vista se trocando, por exemplo. São questões, tomando banho, são questões muito graves, muito sérias, e infelizmente isso tem acontecido. Então existe uma infinidade de crimes que envolvem crianças e adolescentes. Isso, por exemplo, se a criança está num jogo, ela recebe um link e ela clica, ele pode instalar isso no computador. É que o criminoso, ele vai tentar criar uma relação de amizade com aquela criança. Temos visto inúmeros casos que o criminoso, ele se passa por outra criança, ele se passa por outro jogador, ele oferece alguma vantagem dentro do jogo. Por exemplo, fizemos uma investigação há pouco mais de um ano, que ele oferecia um pacote de benefícios dentro do jogo. Era um jogo que as crianças construíam determinados ambientes, e aí o que acontecia? Ele oferecia um pacote que a pessoa, para ter acesso a isso, teria que pagar, um pacote virtual, mas teria que pagar. E ele oferecia gratuitamente. Para quê? A ideia era criar uma relação de amizade, e a partir daí envolvia a criança em um contexto que ele convencia aquela criança a ligar a webcam, e quando a criança passa a falar não para o criminoso passa a ameaçar a criança. E aí isso vai se tornando um problema muito grave, um trauma imenso para aquela criança. Por isso que é importante a ajuda nesses casos, inclusive uma ajuda por parte de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Toda uma equipe multidisciplinar tem que participar desse recomeço para aquela criança que sofreu um abuso ou uma tentativa de um abuso. E é importante também sabermos que é importante e necessário prevenir para que isso não aconteça. Então vamos chegar aí. Como é que você acha que a forma como a gente expõe os nossos filhos na internet, postando foto, vídeo, pode ser perigosa? E tem como a gente encontrar um limite entre o que é saudável e o que se torna perigoso? Existe um ponto importante, é que nem todos os pais, eles nasceram a partir do celular, a partir da existência de computadores. Então, a grande maioria dos pais hoje, eles não são nativos digitais, não são pessoas que quando nasceram, eu, por exemplo, eu fui ter um celular, eu tinha 20 anos, quase 20 anos. Um computador, eu fui conhecer um computador com 16 anos. Olha que eu nasci na década de 80. Mas o que acontece? Essa dificuldade, no sentido dos pais conhecerem a tecnologia, isso coloca os seus filhos em risco. Então, os pais, eles precisam conhecer as plataformas que os seus filhos utilizam. Se o filho usa uma rede social, primeiro é importante respeitar os limites de idade para a rede social. Por exemplo, o Facebook, se eu não me engano, é 13 anos de idade. E aí eu vejo crianças com 10 anos de idade com o Facebook, com o Instagram. Isso é um grande risco para qualquer criança, para qualquer adolescente. Então, o adulto, se ele sabe que o seu filho joga, é importante criar uma conta naquele jogo. É importante que os pais, então, conheçam o que o filho está fazendo, até para que eles possam adotar comportamentos seguros nesses jogos. Por exemplo, uma criança pede para ter uma conta no YouTube ou no Google. Se o pai não configurar um controle de restrição de conteúdo, o filho pode ter acesso à violência, a conteúdo sexual, a conteúdo relacionado com drogas, a qualquer outro conteúdo que pode colocar aquela criança ou aquele adolescente em risco. Um próprio aplicativo que seja, um jogo, é importante adotar certas configurações de segurança.
E essas configurações, por exemplo, uma rede social. Imaginem um adolescente que tem uma rede social. É importante que sejam inseridos certos controles de privacidade, certos controles, por exemplo, que todo aquele conteúdo publicado pelo jovem não vai ficar acessível para qualquer pessoa. Dá para fazer essa configuração. Dá para fazer, isso é importante, na verdade, mais do que importante, é necessário, né? É imprescindível. Por quê? É importante que apenas aqueles que são amigos, e quem tem que ser amigo de uma criança ou de um adolescente? De um adolescente, já que eu não concordo com uma criança usar rede social. Mas é importante pessoas que ele realmente conheça, que exista alguma relação com aquele jovem. Sempre levando em conta que pode ser o quê? Pode ser um criminoso se passando por outra criança ou por outro adolescente. Isso acontece com frequência. E o que é publicado, tudo que for compartilhado, tem que ser visto apenas por quem é amigo daquele adolescente. Não para qualquer pessoa, não deve ficar público. E isso envolve qualquer pessoa, não apenas jovens. Qualquer pessoa tem que adotar configurações mínimas de privacidade, para evitar que a todo momento ele sofra uma tentativa de golpe. Para evitar que a todo momento alguém tente entrar em contato e enganar, em causar prejuízo, em causar qualquer outro dissabor que vai afetar aquela criança e aquele adolescente. Só que isso parte o primeiro aspecto tem que ser conhecer a ferramenta, conhecer como usar com segurança a ferramenta e somente a partir daí permitir que uma criança, permitir que um jovem tenha isso. Uma outra questão muito relevante são os aplicativos de controle parental. Isso é fundamental. Se um filho tem um celular, um tablet, um computador, é imprescindível que seja instalado pelos responsáveis, pelo jovem, algum aplicativo, algum programa, algum software de controle parental. Existem, inclusive, alguns que são gratuitos, que vão permitir o quê? Que o pai controle o tempo de tela, já que o excesso de tela tem feito inúmeros problemas, tem prejudicado muito os jovens. Então, tempo de tela, conteúdo que ele tem acesso, as interações dele, o tipo de aplicativo que ele tem instalado, porque temos que pensar também no tipo de aplicativo disponibilizado para aquela criança ou para aquele adolescente. Por que uma criança terá um perfil no Instagram, sendo que hoje é um dos redutos muito comuns para criminosos que buscam crianças? Isso é uma questão muito séria. Então, a instalação de um aplicativo que vai permitir que os pais saibam o que ele está fazendo, onde ele está, com quem ele está interagindo, é fundamental. Eu não cheguei ainda nessa fase. Sim. E eu quero demorar bastante para chegar nela. Exato. Mas é um aplicativo que eu posso acompanhar o que o meu filho faz na rede social dele? Cada aplicativo tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, eu utilizo um que eu controlo o tempo de tela. Então, no caso, eu estipulei 50 minutos para meus filhos, né, para minha filha. O meu filho ainda também não está nessa fase, né? Mas a minha filha, que já tem um pouco mais de idade, ela tem um telefone que ele foi configurado com esse objetivo. Tempo de tela, todos os aplicativos, para que instale algum aplicativo, eu tenho que autorizar pelo meu celular. Eu posso até aumentar o tempo em determinada situação, mas pelo meu telefone. E também as interações, porque a partir do momento que eu permito que se tenha, por exemplo, um game, né, um jogo que a pessoa possa interagir com qualquer pessoa, estou colocando aquela criança em risco. Ou um aplicativo, como um aplicativo de comunicação, como o WhatsApp, o Telegram, é importante refletir se é necessário que o jovem tenha isso. Se for necessário, eu vou configurar de uma forma que eu possa controlar aquilo que está sendo feito e ter acesso a tudo que é feito. E aí depende muito do aplicativo. Existem inúmeros aplicativos pagos e também aplicativos que são gratuitos, que têm esse objetivo. Então isso é fundamental. Temos colocado sempre essa ideia de que todo responsável, antes de entregar um celular para uma criança e para um adolescente, ele tem que fazer isso. Se a gente entrega para uma criança, para um adolescente, um carro, por exemplo, que corre bastante, ele não é habilitado, ele não pode usar, não é? Ele só vai passar a usar depois que ele tiver 18 anos, conseguir a carteira nacional de habilitação. E para o jovem é importante que
que seja controlado o que ele faz. Né? Além do outro aspecto, que é o diálogo, que é a vigilância, que são pontos importantíssimos também. Em relação a jogos online e rede social, de acordo com o que você vê no seu dia a dia, os pais estão preparados para lidar com isso? Muitas vezes percebemos que os pais, infelizmente, não estão preparados e falta, eu tenho colocado sempre que não é nada absurdo, eles precisam conhecer aquele jogo e tentar compreender como que um criminoso usa aquele jogo ou usa aquele aplicativo para chegar até o filho. A partir do momento que ele vai compreender essa dinâmica e compreender como que funciona, aí ele pode pensar em adotar medidas de segurança. Então, sempre antes de permitir que um filho jogue, é necessário instalar no seu celular aquele jogo, conhecer o jogo e permitir e compreender como que acontece aquela interação. Porque uma interação com qualquer pessoa, todo jogo que tem uma interação aberta, muito ampla, com qualquer pessoa, pode ter certeza que aquele jovem ele sofrerá inúmeras tentativas de assédio, de questões até muito mais graves. Isso tem acontecido. Então, assim, é importante manter instalado naquele celular o controle parental, mas que se compreenda como que funciona aquilo, porque a preparação do pai envolve compreender aquele dispositivo. E o outro aspecto que é essencial nesse enfrentamento e na proteção do jovem, que é o diálogo. É importante o diálogo franco, o diálogo aberto, o diálogo sincero entre os pais e os filhos. Falamos sempre, confiar, mas também vigiar. Então é importante confiar, dialogar, conversar, compreender se a criança está tendo qualquer problema nesse ambiente digital, indagar sempre se está tendo algum problema, para que isso seja interrompido quanto antes, caso aconteça. É notório que o caminho sempre é prevenir, mas o diálogo e esse monitoramento que precisa acontecer, ele tem que ser a todo tempo. Não basta deixar o celular com o filho e permitir que ele use da forma que ele quiser, porque com isso se está oferecendo um instrumento que coloca em risco aquela criança e aquele adolescente. Essa comparação que você fez com o carro é muito feliz, porque não é só dar e falar, ok. E também muito a gente fala que, não, eu não entendo nada disso aí que ele gosta, esse jogo. Eu preciso entender. Preciso buscar entender. Sim. Buscar entender e com isso se previne problemas muito sérios. Mas a partir do momento que a gente compreende, a gente vai saber o mínimo em termos de configuração, de segurança, de configuração de privacidade, de utilização, por exemplo, de uma senha, em qualquer aplicativo que ele use, a importância de uma senha, a importância de um controle parental, notório, mas a importância de uma dupla verificação, a chamada verificação em 2 fatores, porque a mera senha muitas vezes não é o suficiente, porque o criminoso pode ter acesso àquela senha. E também saber colocar uma senha que não seja fácil, uma senha mais complexa, uma senha que não seja o nome do cachorrinho daquela criança, que não seja o time do coração, o sobrenome daquela pessoa. Não. É importante ter uma senha própria para isso. E os pais, uma recomendação, é que os pais adotem gerenciadores de senha, porque ele vai colocar uma senha para cada dispositivo, para cada aplicativo do filho e até para o seu próprio dispositivo, seu próprio aplicativo. A senha, eu falo sempre que senha é igual a escova de dente, né? Tem que ser muito bem cuidada, tem que ser mudada com frequência, tem que ser de boa qualidade, tem que ser armazenada no local correto, semelhante a uma escova de dentes. Gerenciador de senha. É importante gerenciador de senha, além do antivírus, além da configuração que aquele dispositivo tenha, a atualização automática, porque a atualização envolve muitas vezes a atualização de segurança. Então, sai o que a gente chama de zero day, né? Algum artefato que coloca em risco aquele dispositivo que um criminoso possa invadir. E a atualização de segurança, ela corrige esse problema. Por isso que é importante que isso seja automático nos nossos dispositivos e, acima de tudo, nos dispositivos usados
pelos nossos filhos. E cuidado com câmera dentro de casa, câmera webcam, né? Câmera de segurança dentro da casa, muito cuidado com isso. Já ocorreram casos que crianças, que foi divulgado conteúdo íntimo de criança entre grupos de abusadores e eles conseguiram imagens de câmeras de segurança. E tem uma questão que ninguém leva muito a sério, mas é importante falarmos aqui. Cuidado com a exposição exagerada. Falo para todos os pais, o pai, para a mãe, o avô, a avó, o tio, o responsável por uma criança ou adolescente. Cuidado com aquilo que vocês publicam. Muitos grupos criminosos especializados em abuso infantil, quando são presos ou quando os computadores são submetidos à perícia, são extraídos imagens, por exemplo, de um pai ou uma mãe que coloca um banho em um bebê. Ou uma criança de 2, 3 anos tomando banho, ou de sunga, ou de biquíni. Muito cuidado, porque isso vai para grupos de abusadores. E aí, existe um outro problema. A pessoa sabe quem é a criança, a pessoa coloca em rede social e muitas vezes o familiar passa a oferecer alguns sinais que permitem saber onde a criança estuda. Então imagina uma foto de uma criança em um grupo de abusadores e aquele pai ou aquela mãe coloca a foto da criança com o uniforme de onde estuda, com os horários, com a rotina, e aí o pai e a mãe colocam a foto indo para a academia, e aí o criminoso ele pode fazer uma vinculação muito grande com isso. Ele pode fazer uma interpretação desses dados que permite compreender a rotina daquela criança, daquele adolescente. Já ocorreram casos, inclusive no Brasil, de sequestros, onde o criminoso foi entrevistado e ele falou que todos aqueles dados que ele usou para sequestrar aquela vítima, ele obteve na internet, ele obteve em redes sociais, especificamente no Facebook, esse caso desse sequestrador. Então, temos que tomar cuidado com o que falamos sobre nossos jovens e a exposição exagerada, muitas vezes por parte dos pais, ou responsáveis, ou do próprio adolescente, ou da própria criança. Então, é importante ser amigo da criança no jogo, mas também na rede social, e saber o outro lado, saber o que ele faz, o que ele publica, que tipo de conteúdo tem sido divulgado, porque isso pode sim colocar aquela criança e aquele adolescente em risco. É uma questão muito grave e temos que prevenir isso, é fundamental. A gente, enquanto mãe e pai, a gente acha que não há maldade, né? Você fala, vou publicar foto de uma criança de biquíni. Poxa, não tem maldade nenhuma nisso, mas existe alguém que vê com maldade. Né? Existe, e pessoas que têm essa doença, eles disseminam esse conteúdo e isso pode se tornar uma fixação, algum problema dessa natureza, e aquela criança acaba sendo colocada em risco. Então, não apenas a imagem, não apenas aquele conteúdo da criança, mas a própria criança pode sim correr sérios riscos a partir do momento que não existe essa reflexão sobre o conteúdo que tem sido publicado, muitas vezes pelos responsáveis. Você, enquanto delegado e pai, como é que você lida com a segurança digital dos seus filhos? Você já falou um pouquinho, né, que delimita o tempo, tem um controle parental. A sua filha, por exemplo, ela já pode ter rede social? Não? Essa rede social é bloqueada? Como é que você lida com isso? Primeiro que o diálogo e a segurança, na minha concepção, tem que nortear o uso de meios tecnológicos dentro da minha residência. Então, o diálogo amplo, franco, aberto e a segurança são pontos essenciais. Como a minha filha tem apenas 10 anos, né, ela não possui redes sociais, mas ela possui jogos que podem ser realizados offline, né? Assim como aplicativos. Você baixa? Os aplicativos que eu autorizo, eu posso fazer uma análise preliminar naquele aplicativo, nos comentários sobre o aplicativo e, olha, boa parte dos aplicativos que foram instalados, eu instalei no meu celular também. Jogos. Cada um dos jogos que foram instalados no celular dela, em período anterior, eu autorizei somente após conhecer o jogo, conhecer a interação com outras pessoas, que são pontos importantíssimos. Outro ponto é saber
como que o tempo que está sendo utilizado aqueles dispositivos na minha residência. Então, a partir do momento que eu falo sobre o controle de tela, o tempo de tela de forma muito ampla. Também não adianta ela ter um celular que ela só pode usar 50 minutos, mas ela pode usar TV na hora de almoçar, na hora de jantar. Então, nós procuramos adotar algumas regras mínimas que envolvem não ir para o quarto com o celular, não ter um celular, um computador, nada disso no quarto, ter ambientes onde o celular não deve ser utilizado. E aí é importante também que eu dê o exemplo. É importante também que eu não faça o mesmo, porque nós temos que refletir sobre o nosso papel. Existe o aspecto da segurança, mas eu a todo momento tenho que me recriminar, tenho que refletir sobre como ter um comportamento seguro para ser exemplo de comportamento seguro. Então, existem regras mínimas que envolvem o uso da tecnologia na minha residência. Por exemplo, aplicativos de streaming que nós assinamos. Existe o controle parental da faixa etária da minha filha. Você consegue colocar lá sim. a faixa etária. Que praticamente interessante. todos eles, Netflix, pelo menos, a Disney, Amazon Prime, os principais, eles permitem uma configuração. O Netflix, por exemplo, tem uma configuração, acho que hoje, atualmente, na minha casa, é até 10 anos, né? Mas existem faixas etárias anteriores a isso, com idades menores do que isso. Mas ele bloqueia o que é de outra faixa etária. Tudo que é numa faixa etária superior. Então, se é uma faixa etária até 10 anos de idade, aquilo que é 11 anos, ele fica bloqueado. O usuário ele não tem acesso a isso. E é importante adotar essas configurações, para que não se tenha acesso a um conteúdo que pode causar algum problema para aquela criança, né? Então, eu falo sempre que na minha residência eu tenho que adotar esses comportamentos mínimos de segurança e sempre isso vai ter o objetivo de buscar o diálogo e a segurança para evitar problemas e para convencer eles do uso seguro desses meios. Eu falo sempre que isso envolve o compreender, que é o conhecimento, é explicar que não dá para usar, que não é apropriado para uma criança de 10 anos, por exemplo, ter uma conta no Facebook ou no Instagram. Então, eles têm que conhecer isso. Mas o outro aspecto é convencer, que isso envolve mostrar por que isso coloca em risco aquela criança e aquele adolescente. Por que minha filha correria risco, né? Então, sempre temos colocado essa ideia para prevenir qualquer problema dessa natureza. E recomendo que as pessoas reflitam muito antes de usar qualquer meio tecnológico diante de uma criança ou com uma criança. Pensar sempre, conversar e refletir sobre isso. E como a legislação atual, ela protege as crianças no ambiente digital? Existe uma legislação que protege as crianças? Um aspecto é a questão da lei. Existem leis, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essas leis representaram grandes avanços na proteção dos dados pessoais. Atualmente, a própria Constituição Federal prevê essa proteção dos dados pessoais, e isso é um aspecto muito importante e reflete nas crianças. Mas são necessários alguns avanços. O aprimoramento da cooperação jurídica internacional para o enfrentamento desses crimes. Recentemente, o Brasil ratificou a Convenção de Budapeste, que trata da cooperação jurídica internacional no enfrentamento dos cybercrimes. É um ponto importante, mas temos que avançar para que seja mais rápido essa cooperação. Outro ponto importante envolve as redes sociais. Eles têm a sua responsabilidade e eles precisam cada vez mais ser responsabilizados, inclusive judicialmente, por algumas falhas que acontecem. Por exemplo, a falta de mecanismos que buscam enfrentar com mais intensidade o conteúdo que envolve abuso infantil, que envolve racismo, discurso de ódio. Tudo isso tem que ser mais incrementado por essas redes sociais, né? Elas têm um papel muito importante. Mas eu falo sempre que não adianta nada a lei se não tem um ponto mais importante, o ponto essencial nesse enfrentamento, que é a educação digital, que é
convencer as pessoas da relevância do uso ético e seguro dos meios tecnológicos. Educação digital, desenvolvimento da empatia do jovem, são pontos essenciais para que a internet seja vista apenas sob uma perspectiva positiva, como algo que agrega bastante para aquela criança ou aquele adolescente. Então é essencial esse binômio, né? Desenvolver a empatia do jovem e também oferecer educação digital, seja para o jovem, seja para o adulto, é um ponto essencial para todos nós. Doutor Igor, ainda tem disponível no seu site aquela cartilha sobre proteção digital, como fazer com esses aplicativos de controle parental? Eu tenho disponibilizado bastante conteúdo dessa natureza. Recentemente, há poucos dias, inclusive, eu inseri um material relacionado com recuperação de redes sociais, que muita gente tem entrado em contato, então uma forma de otimizar até meu tempo foi disponibilizar no meu site a orientação para recuperação de redes sociais. E essas questões relacionadas com a educação digital eu tenho colocado constantemente. Criei inclusive uma aba de material gratuito para que as pessoas pudessem baixar material gratuito relacionado com esses temas, que é um ponto muito importante, e acredito que isso tem que ser levado para a casa das pessoas. A Clean, ao promover uma discussão dessa natureza, ela acaba tendo um efeito muito benéfico, porque muita gente vai deixar de ser vítima de crimes ou dos mais variados problemas graças a essas reflexões que acabam prevenindo muitos fatos. Então isso é muito importante, isso tem que ser levado para dentro da casa das pessoas. Quem se interessou por esse material gratuito que o Dr. Igor disponibiliza, um material confiável, então, de um delegado de polícia, pode acessar no www.igorjorge, Igor é com H, jorge.com.br, tem essa aba de material gratuito. Quem tiver interesse e quiser mais orientações, ele disponibiliza lá. Muito obrigada pela nossa conversa, pelos esclarecimentos. Eu sempre fico um pouco chocada quando a gente se encontra. Exato. Com as artimanhas que são usadas, mas ao mesmo tempo eu me pego nesse lugar de, opa, a gente precisa agir. Exato. A gente precisa se informar para conseguir informar os nossos filhos melhor. Perfeito. Não dá para a gente se isentar disso. Isso mesmo, o conhecimento e a reflexão sobre o conhecimento são dois importantes aliados para termos um uso saudável de todos os meios tecnológicos, que podem ser muito bem empregados, né? Sim. Não são nossos inimigos, muito pelo contrário. Mas, a partir do momento que as pessoas possuem conhecimentos mínimos sobre esses temas, se permite usar de forma mais sadia possível esses recursos. Então, é um ponto muito importante. Muito obrigada pelo tempo e pelas informações. Eu agradeço a oportunidade. Esse assunto é coisa séria e é uma das coisas em que não podemos falhar como pais, pois os danos podem ser irreversíveis. Então, esse episódio é um alerta para você, mãe ou pai, ou que lida com crianças. Vamos encontrar uma maneira saudável de usar a internet, não somente por nós, mas principalmente pelos nossos pequenos e pelos nossos adolescentes. Até o próximo PodClean.